Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de dezembro de 2019. Amazônia, discurso na ONU, lealdade a Trump e os riscos da política externa de Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem buscado mudanças profundas na forma como o Brasil se relaciona com o mundo. Da possibilidade de isolamento internacional ao boicote de produtos nacionais, entenda os riscos e as oportunidades que as escolhas do presidente trazem para o nosso país. O governo Bolsonaro tem buscado mudanças profundas na forma como o Brasil se relaciona com o mundo. São guinadas na política externa que geram oportunidades, mas também riscos. Entre as mudanças está o alinhamento quase automático com o governo Donald Trump, a interferência, por meio de críticas contundentes e candidatos, nos processos eleitorais de países vizinhos, o tom agressivo em organismos internacionais, e o abandono da neutralidade em conflitos externos, como nas disputas territoriais entre Israel e palestinos. O discurso do presidente brasileiro na Assembleia das Nações Unidas, na semana passada, fugiu da diplomacia tradicional brasileira e confirmou algumas das posições que Bolsonaro tem defendido junto à sua base eleitoral: forte oposição do governo brasileiro ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, a Cuba e ao que ele chama de ameaça do socialismo, reforço da política ambiental baseada na ampliação de atividades econômicas na Amazônia, e ataques à imprensa nacional e estrangeira. A conduta do presidente no cenário internacional trouxe algumas vantagens ao Brasil, como a decisão do presidente Donald Trump de tornar o nosso país oficialmente um aliado estratégico extra-OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso significa que o Brasil terá vantagens de acesso à tecnologia militar americana. A promessa de Trump de interceder junto à ONU, de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em favor da candidatura do Brasil, e a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, cuja negociação se arrastava por mais de 10 anos. Mas, como é comum em negociações deste tipo, os ganhos obtidos até agora não foram gratuitos, houve contrapartidas controversas. E, segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, as apostas na política externa também geram riscos no médio e longo prazo, como os listados a seguir: possibilidade de isolamento do Brasil, caso governos aliados caiam; resistência da União Europeia em aprovar o acordo comercial do Mercosul; restrições dos europeus à entrada do Brasil na OTAN; de potenciais boicotes a produtos brasileiros. No livro Além das Aparências, Marcos de Mário inicia com uma história intitulada O Anjo e o Rei, que serve para analisarmos o futuro do Brasil sob a presidência de Jair Bolsonaro. Sentado à mesa de seu gabinete, o rei vislumbrava através de um mapa a extensão territorial de seu domínio e os dados relativos à população, economia e política que estavam sob suas ordens. Quem olhasse o mapa naquele instante teria a impressão de estar diante de um império sólido. Entretanto, quem pudesse sentir o coração de Sua Majestade perceberia as angústias íntimas que lhe sobressaltavam o espírito. Na verdade, aquele mapa sem vida escondia as dificuldades político-administrativas do império, dividido em 3 regiões semi-independentes que brigavam entre si. E o que dizer dos problemas internacionais? Para o leigo, um paraíso aquele mapa; para o rei, problemas e mais problemas. Afundando na sua confortável cadeira estofada, lançou um olhar pelo gabinete e tudo o que estava à sua volta pareceu-lhe sem interesse. Certo que estava diante do ouro, do luxo, do bom e do melhor, mas uma acusação teimava em não sair de sua consciência, a de que ele era um dos principais culpados pela situação em que o império se encontrava.
Não que fosse um mau administrador, entretanto inúmeras vezes confundira sua vida íntima com a vida do império, deixando que escândalos de sua conduta repercutissem nos negócios internos e externos do reino, perdendo assim a confiança dos próprios súditos. O que fazer para recuperar a imagem de bom rei e erguer a unidade do império? Esse pensamento o envolvia desde o café da manhã, e tão forte era que nem se dera conta da presença de uma estranha e simpática figura sentada logo à sua frente. Um bom rei não pode deixar que as teias de aranha do desânimo dominem seu íntimo, falou o inesperado visitante. Assustado com aquela presença, o rei quase acionou a guarda, mas foi contido pelo sorriso e ao mesmo tempo pela serenidade daquele rosto que o contemplava. Olhando mais atentamente, percebeu que seu interlocutor tinha o corpo envolvido por uma luz clara e suave. Quem és tu? Sou teu anjo da guarda. E quem te deu permissão para entrar em meu gabinete? Disse o rei com autoridade. Tua autoridade, meu bom rei, não vai além dos seres humanos. Para nós, os anjos da guarda, ela nada significa. Além das aparências, histórias e reflexões para entender a vida. Por alguns instantes o rei sentiu-se sem autoridade, sem poder, e aguardou que o anjo da guarda lhe falasse. Sentindo que o rei lhe aguardava, o anjo da guarda não perdeu tempo e expôs o motivo de sua visita. Como te disse, sou teu anjo da guarda, e cabe a minha missão de proteger-te para as boas resoluções. Entretanto, meu bom rei teima em se distanciar dos bons conselhos que lhe sopro, e foge à proteção que lhe ofereço, forçando-me a assistir suas vergonhosas quedas no mundo íntimo, que de algum tempo vêm se tornando públicas, para desespero do reino, para aflição tua e lágrimas minhas. Pois bem, tomado de compaixão e dentro dos limites de minha ação, venho estar diante do meu infiel protegido para traçar um roteiro de ações que, se seguido, irá devolver-te o equilíbrio. Dando uma pausa, para que o rei melhor absorvesse suas palavras, o anjo continuou. O roteiro de ações que vou te propor requer disposição da força de vontade e renúncia a alguns hábitos. Estarás disposto a refazer a própria vida. O rei, que se encontrava em silêncio imóvel, vivamente deslumbrado com aquele quadro à sua frente, mudou de posição na cadeira estofada e majestosamente fez um sinal para que o anjo da guarda continuasse. Pois bem, eis o roteiro de hoje em diante. Meu bom rei estará casado unicamente com o império, a benefício do povo. E calou-se o anjo. Pouco a pouco o rei viu desfilar em sua mente as amantes, as festas no palácio, as mordomias caras e luxuosas de que se servia, os passeios elegantes pelas vastas propriedades, os jogos com os amigos, e sentiu um apego muito grande pelo que fazia e pelo que tinha. Em seguida teve início um desfile novo, dos súditos em empregos de baixa remuneração, das guerras do império ceifando vidas inocentes, das leis nem sempre justas favorecendo os ricos, das condições precárias de saneamento, de saúde e educação para a população. O rei sentiu-se preso de grande angústia. Se tu és meu anjo da guarda, ajuda-me a decidir, implorou Sua Majestade, como se fosse um súdito diante de seu superior máximo. Renúncia de alguns hábitos e força de vontade, eis tudo, disse-lhe enfaticamente o anjo da guarda. O rei levantou e passou a caminhar pela ampla sala examinando objetos, móveis e pensamentos. Parou diante da porta artisticamente entalhada e enxergou ali o labirinto em que se encontrava. Viver para si mesmo ou viver para o povo? Não há um meio termo, inquiriu o anjo. Este, estando em pé, respondeu com tanta firmeza e justiça que envergonhou Sua Majestade. O equilíbrio que perguntas já foi perdido pelos teus desmandos na vida particular e pelo teu desleixo na vida pública.
Não havia como contra-argumentar, era verdade. O rei suspirou longamente e ao voltar-se para o anjo não mais o encontrou. A sala estava vazia e sua mente repleta de interrogações. Sentiu o ambiente abafado, não tanto pelo calor, mas pela angústia, e abriu a porta. Além das aparências, lançando-se à antecâmara onde ficavam os serviçais e os guardas. À sua esquerda estava um rapazote de semblante assustado, que normalmente lhe servia água e refrescos. Pela primeira vez o rei teve curiosidade em saber algo sobre o rapaz. "Quantos anos você tem, menino?" "15 anos, senhor", respondeu o rapaz, assustado. "E quanto te pago pelos serviços que me presta?" "Alguns trocados, apenas, senhor. Somente meu pai recebe como criado do palácio." Lançando o olhar pela sala, o rei entendeu que ninguém estava compreendendo o diálogo, inédito. Chamou seu mordomo, companheiro de tantos anos, e ainda na frente de todos, perguntou: "O que esse menino diz, é verdade?" "Sim, majestade, é verdade. E no meu reino todas as crianças que trabalham pouco recebem." Sentindo-se constrangido, o mordomo quis evitar o assunto, mas o rei insistiu e ele foi obrigado a dizer o que era de conhecimento de todos, motivo também de insatisfação popular. "É verdade isso, senhor meu rei." Sem saber se era a própria consciência ou se era o anjo da guarda lhe inspirar o pensamento, reconheceu o rei que muito recebia e nada lhe faltava, que não era justo, tendo muito, não pagar dignamente os que lhe prestavam serviços. Compreendeu então o alcance das palavras do anjo da guarda, porque para mudar as leis do império teria que estar provido de uma coragem que só uma firme força de vontade poderia sustentar, ao mesmo tempo em que teria de renunciar a muito do que possuía, tanto em valores materiais como, inclusive, aos hábitos. Era um desafio a vencer, uma nova vida a construir, um bem a realizar. Sentiu-se revigorado. A vida, até ali, havia sido entediante, cheia de prazeres que murchavam logo depois e deixando graves consequências para ele mesmo, que se sentia sozinho, vazio, desmotivado. "Aceito o roteiro", falou em voz alta. Todos se olharam, sem compreender o que o rei pronunciara e, fosse o que fosse, depois agradeceram aos céus pela mudança sofrida a partir daquele dia por sua majestade. Voltando ao seu gabinete, o rei dirigiu-se à janela contemplando o lindo céu daquela manhã, agradecendo de foro íntimo pela visita oportuna do mensageiro. Em seguida chamou o primeiro-ministro e deu início ao roteiro combinado. Até hoje as orações de agradecimento aos anjos da guarda são dirigidas ao céu, como se ali fosse a morada deles, mas será que antes de residirem nas alturas eles não se encontram em nossa própria consciência? Esclarece São Luís a uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra, não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. O Livro dos Espíritos, questão 495, Allan Kardec.
Não esperemos, como o rei, chegar a uma encruzilhada da vida para, só então, ouvir os sábios conselhos do anjo da guarda. Ouçamo-lo sempre através da oração matinal que prepara nosso dia, e pela meditação antes de qualquer decisão. Para sentirmos e ouvirmos nosso anjo da guarda, façamos esforços para desprendermos-nos das coisas materiais, dando prioridade às conquistas espirituais, que são íntimas e ficam conosco para sempre. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.